Como bem o pastor Aurélio falou, essa cultura nossa de apresentar crianças é uma coisa assim, eu particularmente me sinto, como se diz, não sei os irmãos, mas privilegiados. Porque um dos sinais daquilo que Deus tem feito é quando verdadeiramente as coisas fluem naturais, né? As coisas fluem naturalmente. Eu queria que você, se puder, abrir no texto de João capítulo 8, do versículo 35 ao 36. Eu vou ler aqui na versão dos irmãos ali do Data Show, da NVI, para que quem não trouxe a Bíblia ou quem está acompanhando a gente pelo YouTube, o Instagram, possa também se identificar com a leitura. Amém? Antes de nós, enquanto você procura ali, só reforçar então, irmãos, que domingo, sábado e domingo que vem, você tem por obrigação de trazer pelo menos umas 4 famílias. Olha que benção. Não é 4 pessoas, você tem que trazer 4 famílias. Pastor, eu conheço alguém que quer vir, mas não tem carro. Levanta a mão assim, ó, quem não tem carro. Deus vai te dar esse carro em nome de Jesus para você buscar essa pessoa. Amém? Ah, pastor, eu conheço alguma pessoa lá que está querendo dar um jeito, vai lá, busca. Eu tenho certeza que vai ser dias maravilhosos. Há uma expectativa muito grande no nosso coração por tudo aquilo que Deus vai fazer. Na verdade, validar o que tem sido feito, né? E eu quero deixar um alerta, ou um aviso, né? Nós teremos batismo. E, irmãos, não deixa de batizar por causa de sentimento, não, irmão. Sabe, não faça isso. Ah, eu acho que eu não estou preparado. Irmãos, ninguém está preparado. Ninguém está preparado. O que você precisa entender é que, como nós vamos ministrar nessa noite, tem algumas coisas que fazem parte, então tem que ser obedecido porque são princípios. E diante disso, existe essa realidade. Então você que conhece alguém, você que talvez ainda nem você desceu as águas, por N situações, deixa eu te dizer, você tem uma semana aí para tentar resolver essas coisas. E quando for sábado à noite, nós estaremos aqui te batizando em nome de Jesus. E vai ser bênção, como sempre foi. É um culto abençoado, né, irmãos? É festa, dá vontade de jogar água em todo mundo. É um negócio bom, né? Quantos já acharam? Diga, eu achei. Diz assim a palavra de Deus: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Quem crê assim, diga glória a Deus. E quem vai anotar, o tema dessa palavra é simplesmente ser filho. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós nessa noite, nós até aqui nós louvamos o teu nome, nós já engrandecemos ao Senhor. Nós cantamos canções que realmente, Pai, nos levam mais perto de ti, porque nós cremos que o Senhor, como diz a tua palavra, habita no meio dos louvores. Portanto, Senhor, nós queremos ouvir a tua palavra, nós queremos ouvir o que o Senhor tem para os nossos corações. E é isso que nós oramos nessa noite. Abre as portas, Senhor, que todo aquilo que atrapalha de entendermos o que o Senhor quer para nós, tanto quem está aqui, quem está em casa, possa ser impactado pela tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. E eu quero ser bem objetivo, direto, prático. Essa semana eu tenho sido levado a alguns lugares, tanto naturalmente quanto nesse ambiente de compreender o que Deus tem feito, compreender, tentar entender o que Deus tem derramado, sobre o ambiente de responsabilidade, daquilo que Deus tem entregue para nós. E eu tenho entendido algumas coisas no Espírito que, quando você está dentro de um ambiente em que, você, como eu sempre disse, você não consegue explicar muita coisa, no sentido de ver a graça de Deus, de ver a misericórdia de Deus, de ver o favor de Deus, como já falamos aqui, tem algumas pessoas que sabem lidar com isso diferente das outras. Eu procuro entender que todos os momentos o Senhor fala comigo. Então, eu consigo ter uma direção na minha vida que não é tirar o tempo com Deus. Eu vou tirar um tempo para Deus, eu vou fazer isso. Não, eu vivo 24 horas com Ele. Afinal de contas, a Bíblia deixa claro que até quando eu durmo, o Senhor trabalha por mim, não é verdade? Então, eu acho muito religioso, eu acho muito, como é que fala assim, muito... É como se você estivesse minimizando muito esse ambiente com Deus e dizer assim, não, agora é o meu tempo com Deus, agora é o meu momento com Deus.
enquanto que ele está e quer, primeiro, ele habita dentro de nós. Quem tem o Espírito Santo, levanta a mão e diz, ele está dentro de mim, nós somos templo e morada. E diante desse ambiente, eu sempre procurei, desde que eu tive esse entendimento há uns anos atrás, e o Senhor falou comigo, interessante, numa situação totalmente adversa, sobre o ambiente de eu ter que compreender que o Senhor me fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Então eu não posso ser cópia, eu tenho que ser exatamente aquilo que o Senhor tem para mim. E o selo que evidencia eu ser um filho de Deus, esse selo, ele é traduzido, ele é implementado, ele é caracterizado em uma vida de frutos. Então eu não posso apenas dizer que sou um cristão e estou há tantos anos dentro da igreja, sendo que eu não produzo frutos. Talvez eu seja uma pessoa limitada, como algo que não dá a sua essência como um todo. Então eu tenho sido muito ministrado sobre isso e desde quando eu comecei a ouvir, antes de viajarmos, eu ouvi a palavra do pastor Jonas sobre até anotei o tema, Jesus é a fonte da satisfação. E ali Deus usou ele de uma forma muito tremenda, trazendo uma realidade que... Por que a gente erra muitas vezes? Uma delas é talvez nós não olharmos aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus, de alguma forma rejeita. Nós falamos sobre isso e a palavra do Senhor é muito clara, que o povo ele teve alguns pontos, quem fez o meu máximo sabe o que eu estou falando aí, vários pontos, pelo menos 5 pontos que o povo não entrou na terra prometida. Um deles, talvez, seja por botar Deus à prova. Paulo fala sobre isso. E aí, depois, em viagem, eu estava ouvindo as pregações, ouvindo o tempo, que eu sou assim, eu escuto, eu boto de novo no YouTube, eu quero ouvir de novo, porque eu sei que Deus fala. Irmãos, todas as vezes que Deus te deu uma palavra, você entender que essa palavra é revelação de Deus, você vai ouvir 1000 vezes ela, e 1000 vezes Deus vai falar contigo. Então, por isso que o cristão ele tem que estar ouvindo palavra, ele tem que estar ouvindo palavra. Eu não sou contra quem gosta de ouvir louvores. Acho interessante, é maravilhoso, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Ótimo. Mas se você quer fortalecer a sua vida, você quer ter uma vida firme diante do Senhor, é sobre a palavra. É a palavra que vai trazer alimento, é a palavra que vai te colocar de pé. Os louvores são maravilhosos, meu Deus, tocam o nosso coração de fato. Mas a Bíblia deixa claro, não é eu, é a palavra que vai te colocar de pé. Quem crê assim, diga glória a Deus. E dentro desse ambiente, analisando e vendo e tudo mais, eu vi Deus usando a vida do pastor Aurélio para trazer uma palavra que é sobre a mesa. Sobre o ambiente que já está determinado, que já está posto, que é uma situação real, que é um contexto verdadeiro para o cristão, que uma vez que você de fato é misturado nesse ambiente, como um pão que não se separa o trigo do ovo mais, e nem muito menos o fermento, ali gera-se uma conexão, gera-se uma aliança com essa eternidade. E aí então Deus começou a falar comigo sobre esse entendimento de que a gente precisa voltar, irmãos, a um lugar que parece ser simples para algumas pessoas. Mas é a mais pura verdade que eu e você nunca podemos nos afastar. Que Cristo é suficiente. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Cristo é suficiente, meu irmão. E aqui mora uma realidade que, por exemplo, assim, você começa a analisar muito pelo que você está vendo com os teus olhos naturais. Então você se move nessa, digamos assim, realidade, que nós não estamos tampando o sol com a peneira. Existe uma crise instaurada, existe uma realidade, existe uma inversão de valores, existem prioridades que antes eram certas, agora parece que elas não foram mais certas, então cada um faz conforme quer, e da maneira que quer, e do que acha, o que dá na cabeça, o que eu sou, o que eu determino ser, enfim. Então tudo parte dessa lente, literalmente a palavra correta seria lente. É como você pegasse o óculos. Qual é o óculos que eu quero vestir? O óculos que eu quero vestir, que eu quero usar, ele é um óculos que vai dizer que eu sou o bom de tudo. Então você vai botar aquele olho, então você vai ver que todo mundo à sua volta não é bom tanto quanto você. É como se você pegasse um óculos do conhecimento, vamos supor assim, bota no conhecimento e você começa a se medir. Não, eu conheço mais do que todo mundo. Ou então vamos fazer o oposto. Um óculos da falsa humildade. Porque tem gente que diz que é humilde, mas talvez seja tão orgulhoso quanto orgulhoso. Aí ele bota um óculos e tudo é... Não, eu não mereço. Uma falsa humildade. Como é que é a palavra certa? Demagogia? É isso a palavra certa? Uma demagogia. Quer se fingir
tem um livro que chama Ego Transformado. Quem já leu esse livro? Quem não leu, fica aí a dica, pode ler. É um livro assim, ó, que você tire em 3 dias você lê ele. Ego Transformado. É um dos livros mais importantes que eu creio que se você quer ter um livro para a cabeceira da cama antes de dormir, pegue ele e veja, e leia. Fala exatamente dos extremos das realidades. Ou a pessoa está como um balão de ar, um balão de festa, cheião, né? Ou ela se finge por causa de um ego que não foi transformado e ela vive todo o tempo murcho. Todo mundo quer encher, sabe? Sabe aquelas, eu ia dizer língua de alguma coisa, mas eu amo a minha sogra, então eu não vou falar, né, nesse termo pejorativo. Mas hoje a gente vê uma realidade, irmãos, que parece que as pessoas estão perdendo essa essência. De realmente entender que se Cristo for o centro da minha vida, não é que eu não vou ter dificuldade. Não é que eu não vou ter lutas. Não é que eu não vou passar por tribulações. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quantos têm vencido com Cristo? Levante a mão e diga assim, obrigado, Senhor. Porque é a forma de nós estarmos de pé. Você pode ser bom no que você acha que é. Mas chega num ambiente onde precisa da graça e da misericórdia de Deus. Aí não é teu conhecimento. Aí não é a tua conta bancária. Aí não é o teu sobrenome. Como eu disse, né? Não é as terras que o nono e a nona deixou. Tem nada a ver com isso. É filho dependendo de um pai. Então, por isso nós entendemos, e foi o que nós ministramos semana passada, sobre Cristo suficiente. E hoje, irmãos, eu não quero fugir dessa linha. Eu creio que uma igreja ela tem que aprender e viver e pregar sobre Cristo, como Cristo sendo o centro de todas as coisas. Então, a igreja que ela vive fora desse ambiente, provavelmente chega numa hora que ela começa a pensar o que eu tenho que inventar para falar. E quando se fala de cristocêntrica, é um ambiente onde toda palavra que flui, Cristo é o centro das coisas. Então, é essa a realidade que nós temos que trazer. O Senhor Ele liberta, como diz a canção que nós cantamos agora à frente, Ele vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, Ele faz tudo isso. Essa é a realidade. Mas quando você tem esse entendimento do que Cristo é, irmãos, fica tudo mais fácil de entender. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre você, que você vai tendo um entendimento e isso vai trazendo realidade na sua vida a cada dia que passa e a cada situação, e você vai ponderando as coisas. E o tema da minha palavra nessa noite é como nós colocamos ali, simplesmente ser filho. O texto de João, no capítulo 8, do 35 ao 36, depois você vê na sua casa, você vai ver que desde o capítulo 7 de João até esse 8, é Jesus literalmente debatendo com os judeus, com os escribas, com os fariseus, pontuando as coisas, sabe? Aquelas afrontas. Aquele ambiente que, por exemplo, você vai ver nesse texto, nesses 2 capítulos, você vai ver que trouxeram uma mulher, que era aquela mulher que caiu em adultério, e Jesus foi questionado, a lei de Moisés fala que a gente tem que fazer isso, a lei de Abraão fala que nós temos que fazer isso, e Jesus fala assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos foram saindo, e por últimos foram os mais velhos que saíram. E Jesus ficou ali, até ficar exatamente só ele e a mulher. E a Bíblia diz que Jesus, então, essa mulher começou e Jesus disse assim, vai e não peques mais. O que eu quero dizer com esse texto, irmãos? Existem pessoas, preste bem atenção no que eu quero dizer para você, por que simplesmente ser filho? Porque, infelizmente, nós precisamos entender que existe um espírito de orfandade no meio da igreja. Existe um espírito de orfandade que tenta tirar a gente do centro da vontade de Deus. Se eu entendo que Cristo tem que ser suficiente na minha vida, eu preciso ser um filho maduro para me posicionar e entender que realmente Ele é meu sustento. Diga assim comigo, Ele é meu sustento, Ele é meu alimento, tudo o que eu preciso é Ele. Então veja bem, se você for olhar o contexto de João capítulo 8, você vai ver que antes fala sobre a verdade, que Cristo é verdade. Se conhecereis a verdade vos libertará. O contexto em si é Jesus vivendo na sua humanidade, falando do Pai para o povo, trazendo a revelação da sua palavra, cumprindo as leis. Jesus nunca quebrou as leis, pelo contrário. Ele sempre estabeleceu os seus princípios, entendendo o que o Senhor tinha para a vida dele. Então, você vê que desde aquele momento até os dias de hoje, parece que o fato das pessoas viverem muito tempo dentro da igreja, como estrutura, talvez caia numa rotina de achar que isso é ser filho de Deus. Talvez o fato de estar dentro da igreja há muitos anos, por exemplo, subentende-se que isso é o seguinte, não, eu sou um cristão.
Subentende-se que pelo fato de, por exemplo, eu nasci num berço evangélico, então automaticamente eu sou uma pessoa que estou garantido. Faz assim para a pessoa do seu lado. Isso não quer dizer nada. Então, se nós estamos passando por um momento de crise, quando eu digo crise, eu estou falando desse ambiente da igreja de Jesus na terra. Crise aos olhos humanos, não aos olhos de Deus. Porque aos olhos de Deus está se cumprindo cada palavra, cada vírgula que o Senhor prometeu. Quem crê assim, diga, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E o texto fala exatamente sobre isso. Diz que há uma diferença de uma pessoa que entende o que é a realidade de ser filho e um escravo. Ah, pastor, eu já ouvi falar sobre isso, mas vamos ouvir de novo. Porque você vai ver aqui pelo menos 4 pontos que eu coloquei aqui, importante para você entender. Se de repente a tua atitude está sendo uma pessoa como um filho, ou uma pessoa que está sendo escrava. E o primeiro ponto, irmãos, é o seguinte. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 3, você conhece essa passagem. Mas a diferença é, o órfão busca seus próprios interesses. E o filho busca a vontade do pai. A questão aqui, irmãos, não é se você está na casa. Por isso que eu disse, tem gente que vive dentro da igreja há muitos anos. A questão é, quem é você dentro da casa? Você é um escravo, você é um filho. Você trata as coisas de que maneira? Olha o que diz o texto. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e de lá desperdiçou. Diga assim comigo, desperdiçou. Fale forte, desperdiçou todos os seus bens, vivendo desenfreadamente. Irmãos, aqui não é um ambiente de talvez explicar para você o que aconteceu, porque na prática você sabe. Mas sabe qual é a diferença aqui de um filho e de um escravo? Primeira coisa, diga assim comigo, primeira coisa. O órfão espiritual pensa que tudo é ele primeiro. Tudo é eu primeiro. Tudo sou eu primeiro. Não, porque tem que ser o que eu quero. Tem que ser exatamente, sabe, o que eu ganho com isso. Entende? E basicamente é o que me satisfaz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, como comunidade cristã Nova Aliança, e eu vou falar uma coisa que eu já falei aqui em cima do altar, acho que umas 2, 3 vezes. Irmãos, nós estamos precisando de tanta ajuda. Você não tem noção. Você não tem noção como nós estamos precisando de pessoas no departamento infantil. Você não tem noção como nós estamos precisando de pessoas, sabe, servindo ao corpo. Mas sabe o que acontece? Acha porque já faz alguma coisa, não pode fazer mais. Não, eu não posso me doar mais, eu não posso fazer. Eu não estou questionando quem já faz. Pelo amor de Deus, irmãos, eu sou grato, maravilhosamente grato. Mas você sabia que uma das coisas que fez o filho estar dentro da casa e querer a sua herança é só querer fazer o que ele quer? Como é que está sendo o teu coração diante de tudo isso? Você está vendo as coisas acontecer, você está vendo a igreja tomando proporção, você está vendo as coisas fluindo e como está fluindo. Não, mas eu estou na igreja há muitos anos, então eu só sei fazer isso. Tá, e aí? Eu não quero que você me entenda que o que eu estou falando aqui nessa noite, irmãos, eu estou abrindo meu coração para os irmãos, amém? Ser simplesmente filho, irmãos, não é se mover pelo que eu quero, é porque o Pai deseja. Irmãos, a palavra do Senhor é muito clara, Ele entregou talentos, cada um conforme a sua capacidade. O fato de você achar que tem um talento, irmãos, não te dá o direito de você não querer produzir mais. Se você tem um talento, você diz assim, não, eu sou uma pessoa que só sei fazer isso, tudo bem, mas é obrigação sua gerar mais pessoas iguais a você também. Porque se você junta mais pessoas que fazem o que você faz, já tem mais pessoas que vão ser o quê? Úteis no reino de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A palavra diz que o filho então foi lá todo impetuoso, falou assim, me dá minha parte porque eu quero fazer. E é exatamente isso. Ele usou desenfreadamente, ele fez tudo o que ele queria. Você entende, irmãos, que existe uma realidade na qual eu e você precisamos estar com o nosso coração disposto? Por que eu tenho que ir no domingo à noite? Por que eu tenho que ir no GA?
Por que eu tenho que fazer os cursos Homem ao Máximo, Mulher Única? Por que eu tenho que estar hoje num GA? Por quê? Não é por quê, irmãos. É o para quê. Irmãos, eu conheço muitas pessoas que começaram extremamente bem as coisas. Mas hoje, cada dia que passa, estão só cavando a sua própria cova. E quando eu digo cavar sua própria cova, eu não estou apontando, eu estou só dizendo que olha as atitudes. Olha como fala, olha como anda, olha o que vai dar. Será que você vai ser necessário a querer comer comida de porco para pensar que nem na casa dos pais ou dos seus pais, do empregado, vivem tão mal? Uma vez eu falei sobre isso aqui no começo do ano. Não sei se os irmãos vão lembrar isso. Mas no culto em que nós ministramos sobre o ano do Ser Mais. O Senhor me usou aqui no momento e com muito temor eu disse assim, olha, pessoas esse ano vão perder coisas. Lembra disso, pastores? Deus vai fazer com que pessoas percam coisas e outros vão ganhar coisas. A diferença é como o coração vai estar. Porque se a Bíblia diz que eu e você carregamos o Espírito Santo, nós somos nova criatura. Quantos creem assim? As coisas velhas já se passaram. Então eu não posso, diga para a pessoa do seu lado, não posso ser como antes. Ser mais, irmãos. Por isso que o texto de Paulo fala, carta viva. E eu digo para você, vai continuar perdendo. Sabe por quê? Porque veja bem, irmãos, isso não é palavra de maldição. É porque Deus tem interesse na tua vida. E se for preciso, entendeu? Você passar pelo que tem que passar. Enquanto você não aprender, irmãos, isso não é palavra de maldição, não. É uma realidade. Todos os grandes homens de Deus, todas as histórias na palavra de Deus, você pode pegar a Bíblia de ler de capa a capa, você vai ver que é Deus trabalhando. E a Bíblia diz, Deus, Ele não passa a mão, Ele disciplina o filho que ama. E sabe o que é disciplina? Diferente do que a gente vê muitos pais hoje que deixam filho birrento, jogar no chão, fazer as coisas. Disciplina é o seguinte, ó, vem cá. Você vai ser disciplinado agora com vara. E o motivo dessa disciplina é porque você fez isso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tem muita gente que acha porque tem uma herança, pode chegar para o pai e dizer assim, ó, me dá minha parte porque é minha. É minha herança. Irmãos, a Bíblia diz assim, ó, herança antes do tempo é maldita. Mas sabe por que diz esse texto? Porque não é os filhos que querem, é porque os pais não se posicionam. Como é que um pai vai dar um carro para um filho se o filho nem habilitação tem? Como é que um pai vai fazer com que o filho seja responsável por algo se o pai não ensinou o filho sobre isso? Aí você vê as heranças se perdendo. Quantas histórias você já viu isso? Pessoas receberam herança e não multiplicaram elas. Simplesmente vivem até os dias de hoje como literalmente uma grande profissão, herdeiros. Só comem. Não conseguem multiplicar. Aí o texto vale. A herança antes do tempo, ela é maldita. Sabe por quê? Porque os filhos não estão preparados e os pais acabam passando. Mas sabe o que os filhos fazem? Filho não quer o que o pai quer? Filho não é assim? Fala para um filho teu que você vai levar ele para comer chocolate. Ele vai passar a semana toda te importunando. É ou não é verdade? O fato do filho pedir, o fato do filho querer, nesse ambiente familiar, não quer dizer que você tem que dar. Você é o pai. O pastor Aurélio falou uma coisa que é verdade. Irmãos, quando Deus confia um filho, Ele está confiando uma herança. Então Deus tem o quê? Uma realidade que diz assim, não, eu confio no que é meu, na entregar na mão desses pais. Por isso que a Bíblia diz que os filhos são como flechas no arqueiro, na aljava de um arqueiro. Ele lança onde quer. Eu e você somos responsáveis por isso. Agora, o filho, olha só o que Jesus diz em João 6,38. Diz ali, João capítulo 6, versículo 38. Olha a diferença. Se o escravo, se o órfão, que é tudo antes do tempo, porque ele quer fazer do jeito dele, ele tem uma ideia, tem que ser, sabe, da maneira dele, sempre do jeito dele. Olha o que diz ali, ó. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Preste atenção no que eu quero dizer para você. Um órfão, ele é birrento, só faz as coisas por interesse, ele quer a centralidade do aplauso, ele quer fazer as coisas. Eu estou falando em todo o ambiente, irmãos, eu não estou falando só da igreja. Eu estou falando que eu quero que você pense como é que está teu coração diante
daquilo que você vai enfrentar amanhã, por exemplo, ou saindo daqui agora. Eu estou falando sobre esse contexto. Jesus, que tinha essa autoridade, ele poderia muito bem dizer assim, não, peraí, eu me basto. Ele de novo foi interpelado por outros e disse assim, não, eu desci do céu não para fazer a minha vontade. No aspecto cristão, irmãos, você que é servo de Deus, eu que sou servo de Deus, nós que somos servos de Deus, por isso que eu digo, não tem a ver com o que eu acho, tem a ver com o que o Senhor quer que eu faça. O filho se posiciona dessa forma. Não, peraí, eu não vim inventar moda. Eu não vim inventar moda, eu vim fazer exatamente o que meu pai me enviou para ser feito. E aí você começa a ver que a diferença de alguém que é mimado, alguém que quer tudo, ele só entra na presença de Deus para pedir. Agora o filho, sabe o que ele se posiciona? Pai, o que tu desejas sobre mim? Pai, o que eu estou errando? Pai, olha, dentro de mim está um... Eu não sei nem o que... Eu estou querendo esganar um. Mas, Pai, não me deixa abrir a boca para amaldiçoar. Pai, me ajuda. A tua palavra diz que da minha boca sai vida e morte. E o que sair dela eu vou comer. Dela, da minha boca, vai sair exatamente o que eu proferir, irmãos. Pare e pensa sobre isso. E a gente vive num ambiente de toma lá da cá. Fez para mim, eu vou falar. Como diz a história, eu não tenho sangue de barata. Diga para a pessoa do seu lado, misericórdia. Segundo ponto, está lá em Romanos 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Irmãos, um dos textos mais maravilhosos. Irmão, se eu fosse você, pegava esses textos aí, começa a meditar sobre isso. Até se você quiser, manda um WhatsApp para mim, eu mando todo o rascunho aqui. Pode usar, pode fazer o que você quiser. Romanos 8 é uma das maiores evidências de alguém cheio do Espírito Santo de Deus, confrontando realidades, de filhos realmente que vivem no Espírito e que vivem na carne. Você não precisa, como o pastor Aurélio falou agora, você não precisa ter, a revelação, você precisa só pelo menos interpretar o que você está lendo. Se você pelo menos tem uma noção de interpretar o que você está lendo, olha o que diz aqui, ó. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção. Diga para a pessoa do seu lado, filhos por adoção. Por meio pelo qual clamamos, Abba, Pai. Se no primeiro ponto, irmãos, o órfão, ele busca seus próprios interesses, o filho busca a vontade do pai. O segundo o órfão vive movido pelo medo. E o filho, pela confiança. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Levante sua mão e diga assim, em nome de Jesus, o medo não pode me parar. O texto diz, olha aqui para mim, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Em nome de Jesus, eu quero repreender esse espírito de medo que tem cercado. Em nome de Jesus, você vai avançar, meu irmão. Você vai avançar. Ah, porque estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. Você não é todo mundo, você é filho, sim ou não? Sim. Não, mas é porque eu não vou fazer isso, não vou fazer. Não é, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa é você ser astuto. A Bíblia diz o seguinte, que nós temos que ser prudente como a pomba e astuto contra a serpente, como a serpente. Eu ser prudente é uma coisa, agora ter medo é outra. Ser prudente em algumas coisas é um princípio. Você tem que fazer conta. Lucas diz que aquele que começa uma obra e não faz as contas, o que vai acontecer? Todo mundo vai passar a dizer assim, aquele lá começou e não terminou. Uma coisa é eu me posicionar nesse lugar. Outra coisa é eu achar que isso, Deus não, porque agora é hora de... Porque agora é isso, porque... A Bíblia diz que o verdadeiro amor, diga comigo assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quantos tem Deus aqui? Então diga para a pessoa do seu lado, então você tem amor. Profetiza sobre ela assim, você tem amor. O órfão vive seguro, tem medo de ser rejeitado, tem medo do futuro, tem medo de não ser suficiente. Sempre tem esse ambiente de como quem diz assim, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa para ser aceito. Sabe aquela história do menino que tem a bola de futebol?
chega no campo, se ninguém deixar ele jogar, ele leva a bola. Sabe o Kiko do Chaves? Chega batendo assim, rá, minha bola. Lembra disso? Aí alguém pegava uma bola menor e ela pegava uma maior. Aí alguém aparecia com a mesma dele, ele olhava assim, ia lá e pegava uma maior ainda. Um órfão sempre quer aparecer mais do que os outros. Sabe? Sempre. Se Paulo está dizendo assim, irmão, vocês não receberam esse espírito de covardia nem de medo. Quantos são filhos de Deus aqui? Então olha na pessoa do seu lado como um profeta assim, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o filho sabe o pai que tem, irmãos. Como nós lemos um texto de João lá no começo. O escravo nunca vai ter o seu lugar. O escravo nunca vai se achar digno. O escravo nunca vai achar que pode sentar na mesa. Por causa disso aqui. Agora, por que a palavra do Senhor fala sobre o órfão, fala sobre o filho, fala sobre o escravo, fala sobre o filho? Porque existem pessoas que caminham assim. Porque existe essa realidade. Olha o que diz em Mateus capítulo 3, versículo 17. Uma das passagens mais preciosas, que isso para mim fala muito. Irmãos, Deus nunca vai colocar você em nível de autoridade nenhum dentro do seu corpo, sem você verdadeiramente entender que você é filho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Enquanto você não for tratado nesse ambiente de orfandade, você pode até ser colocado, como diz um ex-patrão meu, um jabuti em cima do poste. Nunca ele ia chegar naquele lugar, nunca. Mas um filho não. Um filho tem direito. Agora o texto diz aqui que Jesus olha só o que diz assim, ó. Então uma voz do céu diz, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Sabe o que isso aconteceu? Quem conhece Bíblia, como dizia nosso pastor, sabe o que eu estou falando. Antes de qualquer função, meu irmão, você tem que ouvir de Deus quem você é. Antes de querer fazer qualquer coisa, de qualquer forma, de qualquer maneira, se você não tem um coração de filho, desculpa, você não vai fazer o que Deus quer. Aqui Jesus foi batizado primeiro. E a voz é muito clara sobre as três figuras que representam o nosso Deus Pai, o nosso Deus Filho e o nosso Deus Espírito Santo. Tem muita gente que não crê no Espírito Santo, está tudo certo, mas está aqui a prova clara disso. Uma delas, né? Várias outras que tem na Bíblia. O que você tem feito que não tem permanecido? Você ouviu isso no seu coração? Porque, irmãos, como eu disse no começo, tem muita gente que está vivendo o tempo de igreja, está impactado com tudo que está acontecendo. Mas se não for do jeito dela, se não for da maneira dela, se não for isso, se não for aquilo outro. Se pregar sobre Cristo suficiente, como aconteceu semana passada, foi algo extraordinário, sobre a mesa, sobre isso. Quantos pastores já ministraram? Já o pastor Itamar, o pastor Socorro vão estar pregando também. Não é sobre nós, irmãos. É como a gente fala aqui, é sobre o Senhor. Terceiro ponto, Salmos 27, 4. O órfão quer as bênçãos do pai, o filho quer a presença do pai. Olha o que Davi fala, irmão, Salmo 27. Depois você lê em casa o contexto. Uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Eu não estou aqui, irmãos, de maneira alguma pontuando contra você. Eu estou te ministrando a palavra de Deus. Como é que está o teu coração? O coração do órfão ama mais os presentes do que a presença. Ele ama o cargo. Ele ama a função. Não, você é líder disso. Você tem pessoas que querem líder do líder. Se não der título, se não der função. Davi não queria os presentes, ele queria a presença de Deus. O que você tem pedido para o Senhor nesses dias? O que você tem entrado na presença do Senhor? Você tem falado mais sobre você ou dele? Você sabia disso?
Porque de você Ele já sabe tudo. Agora Ele quer ver o lugar dele no teu coração. Não que Ele já não saiba, Ele sabe. Porque de Deus não se esconde nada, na verdade. A Bíblia diz que Ele esquadrinha o nosso coração. Mas ouvido um filho, o que o pai representa, irmãos, é algo extraordinário. Quantas vezes nós entramos na presença de Deus para só querer. Faz isso, Senhor, faz aquilo. Isso é um órfão, irmão. Tem pessoas que falam para mim assim, pastor, eu não sou digno de pedir nada para Deus, porque Deus tem sido tão bom comigo. Você não precisa pedir, só agrade a Ele. Comece a trocar o disco. Em vez de falar isso para as pessoas, comece você a entrar no secreto e dizer assim, Senhor, eu te amo. Jesus, eu te amo. Numa reunião simples, comece a dar louvores ao Espírito Santo de Deus. Dizer assim, Jesus, se não fosse Tu, eu não conhecia fulano, eu não conhecia ciclano. Se não fosse Jesus, onde é que eu estaria? Se não fosse Jesus, você estaria aqui sentado hoje? Você está entendendo? Você consegue fechar seus olhos e pensar sobre isso? Por mais que a tua vida esteja agora um maremoto, imagina só um vendaval de coisas que você não sabe nem onde está começando ou onde vai terminar. Você consegue fechar seus olhos e começar a dizer assim, Espírito Santo de Deus, que está aqui nessa noite. Você consegue abrir a sua boca e enxergar um lugar onde você pode dizer assim, obrigado pela salvação. Obrigado pela saúde. Jesus, obrigado, obrigado. Obrigado porque eu estou aqui num lugar para ouvir a Tua palavra. Obrigado porque eu tenho para onde ir quando sair daqui. Obrigado porque eu me alimentei hoje. Obrigado porque, Senhor, ninguém em minha volta, morreu por isso, por aquilo outro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado um trabalho. Amanhã de manhã cedo eu vou trabalhar. Eu vou servir ao Senhor. Obrigado porque Tu me deu um espírito, esse espírito de filho, um espírito que me conecta à eternidade. Essa é a gratidão que Deus espera. Esse ambiente que a Bíblia diz em João 4 que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é você, de qualquer jeito, fazer de qualquer forma. Diga para a pessoa do seu lado, tem um jeito a ser feito. E esse jeito é adorá-lo. Diga forte assim, esse jeito é adorá-lo em espírito e em verdade. Quem é você na casa, irmão? Davi queria isso. E olha que o texto, depois você vai meditar em casa, você vai ver que não estava fácil para o lado de Davi. Era perseguição, era gente querendo matar, isso, aquilo, outro. Davi esquivando um lado, esquivando do outro. Como é que um cara consegue tirar isso? E dizer assim, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Sabe o que tem tantos problemas que a gente não consegue resolver? Porque a gente busca em tudo que é lugar, menos aos pés do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu sei que os dias são difíceis. Não são fáceis. Paulo já falava que há dias trabalhosos. O que eu quero falar para você nessa noite, que eu quero que você entenda de uma vez por todas, que não são as coisas que Deus tem permitido você viver que te fazem melhor ou pior. Não é sobre isso. Não é o que você tem, e você tem por méritos, você trabalhou para isso, e Deus abençoe em nome de Jesus, que multiplique a 100 por 1, amém? Que Deus faça prosperar, que tudo aquilo que você colocar nas mãos, as coisas vão acontecer. Que as pessoas falem de você como um homem ou uma mulher que sabe que fez o seu papel, que Deus honrou. Mas deixa eu te dizer, como é que você quer ser conhecido? Pelos presentes que Deus permitiu você viver ou por tanto que você carregou ele para que todos vejam? Quando as pessoas te encontrarem, que tiraram um tempo para te ouvir, elas vão pensar o seguinte, fulano de tal foi isso, foi aquilo outro. Ou então dizer assim, rapaz, eu encontrei um servo de Deus, uma mulher de Deus, que me disse 2, 3 palavras, e ela me falou mais da eternidade do que a minha vida inteira, assistindo o culto e vendo palavra pelo YouTube. Quantos estão entendendo o que eu estou falando?
Tenho falado para algumas pessoas aqui da igreja, irmãos. Deus vai conectar pessoas. E quando conectar pessoas, não é sobre balanço de empresa. Não é sobre estratégia de venda. Não é sobre ensinar. Não é o que eu penso. É para você dizer assim, ó, para um pouquinho aí e vamos adorar a Deus. Irmão, sabe o que clama no meu coração nesses dias? Além da volta de Jesus, que é o primeiro. É que a gente seja filhos maduros, irmãos. Que não se move porque fulano de tal não me ligou, porque não sei o que, ninguém me chamou, porque nisso, porque naquilo outro, porque a igreja isso, porque a igreja outro. Irmãos, diga assim comigo, igreja é sobre pessoas. E onde tem pessoas, tem desafios. No dia que você achar uma igreja boa, irmão, por favor, não entre nela. Não entra não, irmão. Não entra. Pastor, mas isso aqui porque talvez o grande problema era você quando saiu das outras. Infelizmente a igreja não tem aumentado por novos membros, por novos convertidos. Não é o nosso caso, graças a Deus por isso. Mas a maioria das igrejas sabe o que é? Mudança de membro. Não concordo, então vou mudar. Não concordo, então vou mudar. Não concordo, então vou mudar. Não concordo e vou mudar. Bote a mão no seu coração assim, que o Senhor seja a minha verdadeira régua de medir o meu coração. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Diga amém. Quem é você na casa? Como é que está teu coração, meu irmão, diante de tantas coisas? Versículo 10 do capítulo, versículo 4 de João 17. Olha o que diz ali. João 17, 4 diz assim: não tenho marido. João 17, 4. Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Sabe o quarto ponto? O órfão vive para receber. O filho só vive para honrar o pai. Você tem honrado o teu Senhor? Você tem honrado o teu Senhor diante das circunstâncias? Ou você é o mais do mesmo? Como é que está o teu dia a dia? Eu falei domingo passado sobre a fama de Salomão. A Bíblia diz que era tanta que os 4 cantos da terra vinham para conhecê-lo. Tão sábio que ele era. E a Bíblia diz que a sua fama corria por toda a terra. Como é que é a fama que as pessoas te conhecem? Ah, mas antes eu era desse jeito, por isso. Pois é, olha a oportunidade que você tem para mostrar uma outra realidade. Aqueles que você feriu, aqueles que sem querer ou querendo, seja lá qual for a situação. Como é que as pessoas hoje falam sobre você? Quais são os ambientes que as pessoas, quando pensam onde você passou, dizem, opa. Aqui Jesus se coloca no lugar para honrar a vida de Deus. Ele diz assim, ó, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Olha aqui para mim, igreja. Sabe qual é o plano de Deus na sua vida? É que você revele Cristo. Não é sobre suas riquezas, não é sobre o seu dinheiro, não é sobre o seu sobrenome, não é porque você é pastor de uma igreja no meu pastor, não é nada sobre isso. É sobre o quanto de Cristo as pessoas que passam por mim recebem. Por isso que eu e você somos chamados como cristãos, pequenos cristos. Agora, Deus vai te colocar em lugares que vai facilitar o que Ele tem te entregado. Eu não vou tocar em pessoas que vocês vão. Ninguém vai tocar no mesmo ambiente. Talvez, eu estou falando no ambiente no ambiente em que Deus vai colocar cada um. Aqui, em nome de Jesus, eu profetizo que pessoas vão estar na frente de presidentes. Quem crê assim, diga amém. Eu profetizo embaixadores no nosso meio. Quem crê assim, diga glória a Deus. Você está entendendo? Riquezas, prosperidade. Vai ter, claro que vai ter. E precisa, irmão. E como precisa. Só que a ideia não é você chegar com o que você tem. A ideia é fazer a pessoa entender quem você é por causa do amor de Deus. É sobre isso.
Então aqui fala muito claro, o órfão só quer receber. Receber. Agora o filho não. O filho entende o propósito. João capítulo 17 fala muito sobre isso. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui em cima, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 7. Gálatas 4. Do 4 ao 7 diz assim: quando porém chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Diga assim para mim: eu sou essa pessoa. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Quantos aqui têm esse coração? Assim você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Quantos têm entendido isso, irmãos? Diga assim comigo: o órfão vive para si mesmo. O filho vive para honrar o pai. É muito claro, Deus enviou seu filho, Jesus nos mostrou, fez tudo e nos deu uma função no reino. A gente tem que revelar o filho. Você está entendendo esse desenho? Nós estávamos perdidos em trevas, cheios de pecado. A Bíblia diz que Jesus veio, então, e através dele, ele nos transportou para o reino da sua luz. A questão é, onde você está vivendo? Onde você está vivendo? Sabe, irmãos, a gente está vivendo um processo de que pessoas precisam abrir mais os seus olhos espirituais por causa do tempo que está findando. E eu não quero de maneira alguma aqui tripudiar sobre o que você acha, o que você pensa. Não. Não posso pensar dessa forma. Mas é meu dever pregar a palavra de Deus. Deus não te chamou para um ambiente onde você fica enclausurado nos teus pensamentos. Onde você tem quase certeza e convicção de que o mundo está conspirando contra você. Deixa eu te dizer, o Senhor quer você entendendo que você só é filho. E talvez sabe por que você sai muito da presença de Deus, vai e volta. Porque como diz o texto primeiro, o escravo não tem lugar na casa. O escravo não tem lugar na casa. O filho sim, o filho tem. E para terminar, a palavra do Senhor diz que os verdadeiros filhos, diga assim comigo, verdadeiros filhos, são guiados pelo Espírito. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.